Eu quero compartilhar uma palavra com você, projetando 2025. Esse é o tema dessa palavra. Eu quero te ensinar 5 atitudes que você precisa ter para projetar o seu ano de 2025. A primeira atitude que você precisa ter é que você precisa entender que tudo que nós conquistamos na vida depende de nós projetarmos, isso é fundamental, de nós caminharmos sob princípios. Se você burlar um princípio, você vai colher a consequência. Se você executar um princípio, você também vai colher as consequências. É uma decisão. Então eu quero que você entenda que existem 5 atitudes que a Bíblia me ensina para eu projetar e ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu vou projetar para o próximo ano. Eu tenho projetos na minha vida pessoal, eu tenho projetos na minha vida profissional, financeira, eu tenho projetos na minha vida familiar, eu tenho projetos para a minha vida espiritual, eu tenho projetos para cada área da minha vida, mas para que eles se realizem, eu preciso ter entendimento de como fazer isso, de como caminhar nisso. E existem 5 atitudes que a Bíblia me mostra, e eu quero que você entenda eles. Eu vou ser breve e vou terminar orando com você pelos seus projetos, mas se você entrar nessas 5 atitudes, você vai entender que todo projeto que você estabelecer nesta semana se cumprirá em 2025. E o que não vai se cumprir é porque Deus tem algo maior e melhor, porque o pensamento dele é melhor que o seu, o caminho dele é maior que o seu, para te dar aquilo que você deseja. Talvez você planejou algo, mas Deus quer te dar algo além. Então não vai acontecer, mas você vai entender que ele vai preparar algo. Eu tinha vários projetos para esse ano, vários se concretizaram, mas 3 deles não se concretizaram. Estão em andamento, mas não se concretizaram. Mas aconteceram 3 projetos novos, que não estavam na minha lista, e que são muito, muito, muito maior do que esses 3. Ou seja, porque Deus tem um plano maior do que o plano que eu estabeleci. Só quem tem fé, levanta essa mão bem alto e diga: todo projeto que eu vou estabelecer nesta semana vai acontecer em 2025. E o que não acontecer é porque Deus tem maior e melhor. Só quem crê nisso, meu Deus, celebra isso. Primeira atitude, primícias. Você precisa entender o que é o poder da primícia. Primícia, Romanos capítulo 11, versículo 16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Olha isso. Primícia é o primeiro. Primícia é o primeiro. E a Bíblia diz que todo primeiro pertence ao Senhor. Diga isso, todo primeiro pertence ao Senhor. O primeiro animal que nascia da sua criação deveria ser consagrado a Deus, entregue a Deus. A primeira colheita da sua terra deveria ser consagrada a Deus. A primeira cidade da terra prometida, Canaã, Jericó, Deus diz: entra, destrói, não toque em nada, porque ela é a primícia, ela pertence a mim. Porque os homens tocaram, a segunda batalha eles perderam, e Deus disse: eu disse que o primeiro é meu, ninguém deveria ter tocado. Eles consertam, aquela família é julgada, é banida de Israel, é morta, e eles seguem tendo vitória. Todo primeiro pertence a Deus. Todo primeiro pertence a Deus. Aí você diz: e o primeiro filho? A Bíblia diz que também pertence a Deus.
Ué, mas aí todo mundo que tinha um primeiro filho tinha que ir lá no templo e entregar a Deus? Sim. Só que por ser um ser humano e ser a sua família, você levava, entregava e pagava um resgate e trazia de volta. É lógico que tinha alguns filhos que o ideal era largar lá mesmo, né? Porque depois você se arrepende. Para que eu resgatei esse negócio? Porque filho quando nasce é tão bonitinho, dá uma vontade de comer. Eles crescem, a gente se arrepende porque que não comeu, né? Não é assim? Nem todos, né? Mas alguns. Então a Bíblia diz que todo primeiro, inclusive o seu filho, deveria ter sido entregue no altar. Aí você pagava um resgate e trazia ele de volta. Então todo primeiro pertence ao Senhor. Sabe por que veio a praga no Egito, que matou todo primogênito dos homens e dos animais, e foi aonde Faraó liberou Israel? Sabe por que aconteceu aquela praga? Está escrito. E disse o Senhor a Moisés: diga a Faraó, diga, porque você tocou em Israel, minha primícia, eu tocarei no seu primogênito, no seu primeiro. Porque ele prendeu Israel, porque ele prendeu a primícia de Deus. Deus disse: se você não soltar, eu vou tocar na tua primícia. E a Bíblia diz que vem a praga, e todo primogênito, filhos e animais morreram. Para você entender como Deus lida com a primícia. A primícia é um princípio poderoso. Por favor, repete. Todo primeiro pertence ao Senhor. Eu vou repetir o texto, Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Sabe o que isso significa? Quando fazia uma massa, você tirava o primeiro pedaço. E o primeiro pedaço, ao invés de você enrolar e fazer o primeiro pão, o primeiro bolo, você consagrava a Deus. Se o primeiro da massa foi consagrado a Deus, todo o resto é. Sabe o que isso significa? Se a primeira cidade de Canaã era de Deus, toda Canaã estava consagrada a Deus. Se o primeiro animal é consagrado a Deus, toda cria é consagrada a Deus. Se o primeiro broto da colheita é consagrado a Deus, toda colheita será consagrada a Deus. Se esta semana, antes de começar o ano de 2025, eu jejuar, orar, apresentar diante de Deus, me consagrar pelo ano, se a primeira atitude é consagrar a Deus, todo o ano de 2025 será consagrado a Deus. Não há diabo, não há inimigo, não há pessoa, não há negócio, não há governo, não há governante que possa tocar em você ou na sua casa, porque 2025 será consagrado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se alguém tocar, vai ter que tocar nele. Se alguém fizer algo, é ele que vai intervir, porque tocou na minha primícia, eu tocarei na sua, diz o Senhor. Ou seja, 2025 é o ano do favor, porque você está consagrando ao teu Deus. Alguém está entendendo isso? Eu estava, há muitos anos atrás, orando, no final do ano, fazendo meu projeto de vida e me consagrando a Deus. Eu estava na sacada do meu apartamento, meus filhos eram recém-nascidos, e era um domingo à tarde, eu estava vindo para a igreja logo depois, e Deus me deu uma palavra: por que você faz isso? Eu já contei isso algumas vezes, e eu disse: porque eu creio. E ele disse: se você crê, por que você não ensina? E aquilo foi uma pancada em mim. E foi naquele dia que nasceu o Projeto de Vida 2020, Projeto de Vida para o ano seguinte. O Projeto de Vida, ele nasceu porque eu fazia isso todos os anos, porque eu tinha entendimento do princípio. E ano após ano, cada projeto, cada consagração, cada atitude,
cada princípio foi me levando de conquista em conquista, de vitória em vitória, de glória em glória. Por muitos anos, acumulando, foi aonde Deus me trouxe até aqui, com uma família, filhos, ministério, vida financeira, profissional, espiritual. Pastor, o senhor não teve problema? Muitos, como todo mundo. Mas quando eu tinha problema, eu dizia: esse ano foi consagrado ao meu Deus, e nada e ninguém poderá me impedir de conquistar a minha vitória. Foi assim que nasceu. Segundo princípio que você precisa estabelecer é o princípio da oração. A Bíblia diz: tudo o que você pedir em oração, crendo, recebereis. Se você disser a este monte: sai daqui e se lança no mar, e não duvidar, mas crer no que você disser, tudo o que você disser acontecerá. Ou seja, existe um poder na oração, existe um poder no clamor. Quando você ora e apresenta diante de Deus, a Bíblia diz que tudo que você liga na terra está ligado nos céus. A Bíblia diz que tudo que você pede em oração e não duvida, Deus te dá, Deus realiza. A Bíblia diz que quando você pega 2 ou 3 pessoas em oração e concorda, o teu Pai que está nos céus te responderá. A oração, ela faz o tempo parar ou o tempo acelerar. A oração faz vir à existência o que não existe como se já existisse. A oração é um princípio poderoso que Deus nos deu. Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes, das quais você não conhece, não sabe ainda. Eu quero liberar uma palavra profética nos próximos 8 dias, enquanto você estiver orando pelos seus projetos, e escrevendo, e orando, e apresentando diante de Deus, e o primeiro culto, e o segundo culto. Eu não sei se vai ser no 5º, se vai ser no 1º, eu não sei se vai ser orando na sua casa, orando na igreja, mas nos próximos dias, em algum momento, e eu estou profetizando, essa palavra de Jeremias 33, 3 será realidade. Ele vai te mostrar algo que você não conhece, não entende. Ele vai te revelar algo oculto do qual você não sabe, que vai destravar o seu destino e te fará prosperar em 25 como você nunca prosperou antes na sua história. Se é para você essa palavra, querido, pega ela, toma posse. E eu vou dizer algo sobre a oração. Antes de eu casar, muitos anos atrás, estava construindo um shopping, e eu decidi alugar uma loja para montar um negócio naquele shopping novo. Eu já tinha um negócio, mas queria montar um segundo. Eu nem era casado. E eu apresentei diante de Deus o propósito, era uma franquia que eu estava comprando, eu apresentei diante de Deus, eu apresentei o negócio, eu apresentei tudo, e aluguei. E marcaram o dia para eu ir assinar. Eu tinha colocado aquilo diante de Deus em oração. E quando cheguei na porta, eu fui descer, eu disse: Deus, isso está nas tuas mãos. E o Senhor sabe da minha oração, como sempre foi. Se isso é o melhor para mim, porque o Senhor vê o futuro, concretiza. Mas se não é o melhor para mim, fecha essas portas. Sempre orei assim. Desci do carro, entrei. A pessoa veio e disse: já vai te atender. Eu vi assim uma correria, entrava na sala, saía, entrava, saía, entrava, saía. Aí a pessoa que fechou o negócio comigo veio sorrindo, né? Aquele sorriso falso de corretor de imóveis. Aí ele veio: tudo bem? Eu disse: tudo certo, vamos entrar. Eu disse: vamos. Rapaz, aconteceu algo extraordinário. Eu disse: é que alguém aqui não bloqueou aquela loja.
e alugaram para outro, mas consegui uma melhor para você. Eu disse, muito obrigado. Ele disse, não, eu arrumei uma melhor, é lá no fundo, virando assim, do lado do banheiro, onde ninguém vê, mas é muito melhor que essa, na porta de entrada. Essa é um incômodo, é muita gente entrando o tempo inteiro. Aquele sorriso, né, de corretor de imóveis. Eu disse, querido, você não entendeu, muito obrigado. Ele disse, não, o senhor não pode ir, a gente já está com o contrato pronto. Eu disse, querido, muito obrigado. Eu saí daquele lugar mais feliz do que eu cheguei e mais feliz do que se tivesse fechado aquela loja, porque eu tinha certeza absoluta que algo grande Deus tinha acabado de fazer por mim. Passado 2 ou 3 anos, aquela franquia nacional faliu. E eu ia para o buraco, junto, cheio de dívida e despesa do negócio que eu tinha feito. Então escute o que eu vou te dizer sobre a oração dessa semana. Mais poderoso do que Deus responder a tua oração, no sentido de realizar, é Deus responder a sua oração no sentido de fechar e te dar um grande livramento. Os ansiosos, isso está em 2 Michael, capítulo 3, versículo 33. Os ansiosos não ouvirão a resposta de Deus, porque o sim de Deus é uma bênção, e o não de Deus é uma bênção do mesmo tamanho do sim. Você só precisa ter sensibilidade espiritual e crer na oração que você está fazendo. Amém. Ore para que Deus realize, mas ore dizendo, se existe algo, feche, e se fechar, celebre como se tivesse alcançado. Amém. Terceiro, jejum. Jejum é uma arma, primícia é uma arma, oração é uma arma, e jejum é uma arma. Jejum, primeiro eu vou te ensinar a jejuar. Eu acho mó barato, cara. Às vezes eu chego na igreja, aparecem as pessoas e dizem assim, ai pastor, ora por mim, eu estou em jejum. Antigamente era jejum de televisão, agora é jejum de redes sociais. Eu estou em jejum de redes sociais. Eu disse, caramba, eu não sabia que você comia rede social. Você come o quê? Celular? Come o quê? Meu filho, jejum de Coca-Cola, jejum de doce, o nome disso é dieta. Jejum de rede social, o nome disso é criar vergonha na cara. Jejum, eu estou no jejum de Daniel, só frutas e verduras e legumes. Então deixa eu te ensinar. Se você quiser fazer o que Daniel fez, não foram 21 dias, foram 3 anos. Vai lá, santo anêmico, fica 3 anos comendo fruta, verdura e legume para tu ver onde você vai parar. E Daniel não jejuou, porque ele jejuou 21 dias sem comer nada. Aqueles 3 anos foi propósito. Então escute, qualquer coisa que não for comida e bebida é propósito, não é jejum. E a arma se chama jejum. Diga jejum. Você tem medo de falar jejum? Com essa barriga você tem medo de falar jejum. Vai lá, jejum. Jejum. Vamos lá, você vai fazer um exame amanhã. Meu filho, amanhã cedo, hein? Você pode acordar de manhã, comer e ir fazer? Porque jejum é quando você esvazia. Aí começa o jejum. Ai, pastor, eu estou jejuando todos os dias. Eu almoço e entro em jejum. Aí eu só como antes de dormir. O jejum ele começa depois que você esvaziou o seu estômago. Ou seja, você jantou, deitou e dormiu. Acordou, aí que começa o jejum. Estelionatário da Bíblia. Não, porque tem gente que quer, né, dar um golpe. É aí que você começa o jejum.
O jejum começa quando você iria fazer a refeição. É ali que começa. Aí você pode jejuar até o meio-dia, até as 3 da tarde, até as 18 horas. Você pode jejuar até a noite. Você pode jejuar 24 horas. Você pode jejuar 3 dias inteiros. Você pode começar a jejuar agora e terminar só domingo que vem. Você pode jejuar 21 dias. Você pode jejuar 14. Você pode jejuar 40 dias. Como você quiser. Apenas tome água e mais nada. Porque jejum é uma arma. Que arma que é? É a arma que você deixa de alimentar a sua carne para alimentar o seu espírito. Então, quando você apenas fica sem comer de manhã e toca-lhe o pau, vai para a academia, volta e vai trabalhar, e reunião, e xinga, e fica olhando as pernas da secretária, e tal, e volta, e almoça, isso não é jejum. Isso é coisa que nutricionista te ensina, jejum intermitente, para perder gordura. Porque jejum é uma coisa espiritual. Eu deixo de alimentar minha carne para alimentar meu espírito. Aquela manhã é uma manhã de oração diferente. É uma manhã de leitura de Bíblia diferente. Aquela manhã é uma manhã de consagração, onde eu passo o dia, a maior parte do tempo, ouvindo ou cantando louvores e adoração ao meu Deus. É o que eu paro no meio da manhã e abro minha Bíblia e leio algo. É onde eu paro e oro pelo propósito. E antes de entregar o jejum, é um tempo que eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, e eu fico ali dentro, e apresento diante de Deus. Isso é uma arma poderosa, Mateus 6,17. Porém, quando vocês jejuarem, unja a cabeça, lavem o rosto, ou seja, penteia o cabelo, tira a meleca, fica com cara linda, faz a barba, passa uma maquiagem, para ninguém. O que você tem? Eu estou em jejum, estou em jejum. Não, meu filho, ninguém precisa saber que você está em jejum. É isso que a Bíblia está dizendo. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é jejum. Só que é uma arma poderosa. Que arma que é essa? Jesus disse, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então às vezes você está lutando com poderes das trevas, mas o jejum vai destronar todos eles. Eu declaro que 2025 será um tempo que os céus dessa cidade, dessa região, estará aberto a todo mover espiritual dos céus, anjos, arcanjos, querubins. O Espírito Santo de Deus poderá se mover com intensidade, mas está fechado a toda potestade, principado, demônios, todas as forças do mal que agem e operam nas regiões celestiais, porque vivemos neste lugar e prosperaremos neste lugar em nome de Jesus. Amém. Eu estava almoçando com a minha esposa e a gente vinha há 3 anos enfrentando uma luta e um desafio muito grande a respeito de algo. E isso não se desenrolava. Tudo que nós tentávamos fazer não desenrolava. Uma documentação travada na justiça. E na hora do almoço, meus filhos pequenos, eu terminei de almoçar e eu disse para os dois, vai para o quarto, vai brincar, vai fazer alguma coisa. E olhei para ela e eu disse, amor, eu sei que às vezes você se incomoda com os jejuns que eu faço, longos, grandes, prolongados, mas essa situação ela não pode mais continuar. E eu tomei uma decisão e eu quero o seu apoio. Eu quero entrar em jejum agora e eu vou jejuar 21 dias. Não é para melhorar. É para resolver de forma definitiva. Ela disse, eu concordo, e a gente deu a mão e a gente orou. Faltando um dia. Faltando quanto? Um dia. Uma pessoa, sem marcar, pede para falar comigo. E vem à igreja, onde era o meu gabinete. Minutos antes, eu tinha recebido do advogado um despacho da justiça a respeito dessa situação, mas muito confuso, e você via que aquilo iria se enrolar por mais anos e anos e anos. Assinado
Eu estava lendo, minha secretária entrou e disse, fulano de tal está aqui querendo falar. Eu disse, mas ele tinha marcado? Não, não tinha. E ele veio de outra cidade para falar com o senhor, porque ele não mora aqui. Tá bom. Pus na minha gaveta e disse, pode entrar. E comecei a falar com essa pessoa. E ele começou a me contar um problema dele. E ele foi contando. E aí ele me falou da decisão que ele tinha tomado. E eu disse, que bênção. Nós vamos orar, vai dar certo, vai resolver. E eu disse, e você faz o quê? Ele disse, eu sou da Justiça Federal. Aí eu disse, sério? Sério. Eu disse, rapaz, eu acabei de receber uma notificação da Justiça a respeito de algo. Abri a gaveta e disse, você pode ler, porque eu li e não entendi. Ele começou a ler, é porque vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas isso aqui é tão simples de resolver. Virou a página. Mas isso aqui é bem simples de resolver, pastor. Eu falei, sério? Como é que resolve? Você pede para o seu advogado ir lá, aí tem que entrar com isso, isso, isso. É porque agiram de forma errada. Não foram pelo caminho certo, é um outro caminho. Desse jeito, isso aqui vai longe. Mas isso aqui é muito simples. E, nossa, olha só, quem assinou isso? Eu falei, não sei. Ele disse, eu. Eu disse, o quê? Ele disse, eu. Eu disse, tem 20 dias que eu estou em jejum. Eu fiz um propósito de até amanhã, 21 dias. Isso aqui está 3 anos. E meu advogado disse que isso aqui iria rolar mais uns 5. Ele disse, para, pastor, ore por outra coisa. Quando ele falar comigo, está resolvido. Calma. Ele só falou que estava resolvido. 11h40 do dia seguinte, que ao meio-dia daria 21 dias. Ele me telefona e diz, acabei de despachar com seu advogado, orientei ele fez direitinho, agora vai para outro setor, caminhando de outra forma, inclusive, já dei até o despacho e a recomendação e mandei junto, tudo certo, pastor, encerrado, liberado. 20 minutos antes de completar 21 dias de jejum. Levanta a tua mão mais alto que você pode e diga, o meu jejum, nos próximos 8 dias, vai destronar potestades e principados em 2025, e todos os meus projetos, planos, sonhos acontecerão, porque eu tenho favor de Deus e dos homens sobre a minha vida. Só quem crê nisso, pelo amor de Deus, celebra. Quarta atitude, que é outra arma poderosa, semente. Diga, ninguém colhe sem plantar. Meu querido, ninguém colhe sem plantar. Basta plantar para colher, sim ou não? Não. Planta no asfalto para tu ver o que vai acontecer. Você tem que ter a semente certa e o solo certo. Agora escute. Se eu plantar erva daninha, eu vou colher, sim ou não? Em abundância. Se eu plantar maçã, eu vou colher em abundância. O que eu quero que você entenda é que faz assim, por favor. Diga, a semente é minha. É opcional. Eu que decido qual eu vou plantar. Mas a colheita, aponta assim para o céuzinho, vai lá. Mas a colheita não é opcional. E eu não tenho escolha. É obrigatória e virá na minha vida. Se é opcional e sou eu que decido, a colheita eu não decido. Ela é obrigatória.
Você planta a semente que você quiser, sim ou não? Sim. Mas a colheita, você decide ela sim ou não? Não. Ela é obrigatória. Plantou o que é ruim, querido, vem. Plantou o que é bom, vem. Não existe colheita sem semente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. O que semeia pouco, pouco colhe. E o que semeia em muito, em abundância, ele vai colher. Se eu planto pouco, eu colho que tanto? Que tanto? Se eu planto muito, eu colho que tanto? Muito. Quando essa igreja começou, por muitos anos, a gente semeou em várias igrejas que foram abrindo em Balneário Camboriú. Porque igreja não é concorrente de igreja. Tem pastor desequilibrado que acha, mas igreja não é concorrente de igreja. Então, a gente sempre, começava uma igreja, a gente semeava. A gente pagava aluguel, a gente ajudava a construir, a gente sempre semeava nas igrejas. E veio um dia que a gente comprou esse prédio foi num leilão, a gente foi pagando, e aí chegou no final, a gente tinha que pagar um valor alto, muito alto. Na época, impossível. E a gente entrou num propósito de jejum, de oração, e toda a igreja se levantou. Quando chegou no dia, a gente conseguiu honrar e conseguiu pagar. Viemos aqui no culto, celebramos, eu fiz um voto, que eu levaria todos os pedidos de oração de todas as pessoas a Israel, que eu iria lá ficar 3 dias em jejum, em oração, em gratidão a Deus, levando o pedido de todo mundo, porque todo mundo que semeou para quitar esse prédio, ia receber na sua vida, e foi extraordinário. Fiquei 3 dias em Israel, era de noite, existe um fuso horário, nunca vou me esquecer disso. Saí do restaurante, umas 10 horas da noite, aqui no Brasil era tarde, fui atravessar a rua, porque meu hotel era do outro lado. Quando eu fui atravessar, tocou meu telefone, eu olhei, uma pessoa que eu conheço. Eu parei, não atravessei e atendi. Oi, pastor, aqui teve um cálculo errado que foi feito. Então, assim, o boleto do pagamento da igreja foi certo, mas o cálculo lá do leilão foi errado. E foi refeito o cálculo. E tem mais 500 mil para pagar em 30 dias. Falei, o quê? Ele falou, o cálculo foi feito errado. Eu disse, você sabe qual foi o tamanho do milagre para a gente conseguir pagar o valor? A igreja não tem um centavo, rapou tudo, não tem nem o que dizer. E outra, como é que eu chego uma semana depois e digo, gente, o cálculo foi errado, ainda falta 500 mil, o povo vai olhar para mim e vai dizer o quê? Ué, você não sabe o que você está fazendo? Você não sabe cuidar? Eu vou explicar que foi vocês que fizeram o cálculo errado? Eu desliguei o telefone. No dia seguinte era aniversário de casamento, eu estava voltando para encontrar minha esposa. Falei, quer saber de uma coisa? Vou curtir meu aniversário de casamento, não vou nem contar para ela. O Deus que fez até aqui é o Deus que vai continuar fazendo, porque nós temos semente no altar de Deus. Posso não estar vendo nada, mas existe colheita. Naquele dia seguinte, encontrei minha esposa, estávamos indo para um hotel, não falei nada, toco o telefone, um amigo meu, um amigo que sempre vem à igreja, mas mora em outro estado. Eu achei engraçado que durante aquela campanha para levantar o dinheiro e pagar, ele sempre fazia, e aí meu irmão, como é que está? Quero participar. Tudo que eu fazia aqui na igreja, ele dizia, quero participar. Mas essa campanha, eu não recebi nenhuma ligação dele. Eu achei normal, porque ele participa de tantos. Essa era o mais importante, mas não participou. Não muda nada, está tudo bem. Ele ligou e disse assim, e aí, tudo certo? Eu falei, tudo.
Quitaram a igreja? Eu disse, quitamos. Aí ele disse, quitou ou não quitou? Eu disse, quitou, mas não quitou. Ele disse, por quê? Eu disse, não, porque a gente fez isso, tal, quitamos, pagamos o boleto, encerrou e tal, que era um boleto único, muito alto o valor. E aí eu estava em Israel, estava agradecendo a Deus, fiz um propósito, estava vindo embora, toca meu telefone e fizeram o cálculo errado. Ele disse, sério? Eu disse, sério. E quanto falta? Eu disse, simplesmente, pelo cálculo novo, falta mais 500 mil. Agora a igreja não tem um centavo, não tem nada. Ele disse, você não precisa falar mais nada não, deixa eu te falar. Eu ia te ligar no mês passado para dizer que eu ia participar desse propósito. E Deus disse, não faça isso. Quando terminar, na semana depois, ligue para ele e pergunte quanto faltou. E o valor que ele te disser que faltou é o valor que você vai dar. Ele disse, então, estou mandando 500 mil para a igreja amanhã. Não, meu irmão, se você não celebrar, você está em pecado. É sério, você está em pecado. Quando eu chegar no céu, eu vou ser muito feliz, porque eu estou no céu. Eu queria chamar Deus para uma DR. Deus, obrigado. Lá na terra o Senhor foi, supimpa. Me trouxe para cá. Mas para que esperar 2 dias? O senhor sabe o tanto que eu fiquei angustiado? O senhor tem ideia como eu acordei de madrugada? Fortaleceu minha fé. Mas que foi um sufoco, Pai, foi. Só que são esses sufocos que aumentam a nossa fé. E ela fica forte. Eu acho que são esses sufocos que a gente malha a fé, sabe? E ela vira maromba. Levanta a tua mão bem alta e diga, aonde tem semente, tem colheita, e nunca faltará. Meu Deus. Escuta isso. Não existe projeto em 2025 que eu vou colher se não tiver semente em 2024. Todo projeto que eu estabeleço, familiar, conjugal, pessoal, espiritual, ministerial, financeiro, quando eu estabeleço, tem uma semente no altar. Use essa arma. Quinto e último. Quando terminar esse culto, está chegando os legendários. E esse ano, eu não saberia dizer quantos legendários formamos aqui. Sei lá, 2.000, 3.000, de verdade. Deve ter sido alguma coisa por aí. Depois eu posso ter acesso aos números e digo. Só que todos eles, 100%. Tem legendário aqui? 100%. 100% tiveram sua vida transformada. Sim ou não? Como tiveram a vida transformada em 3 dias? O que transformou a vida desse povo em 3 dias? Um princípio chamado sacrifício. Porque quando eles saem daqui, eles entram em um nível de sacrifício, deixando família, deixando conforto, cama, comida. E sacrifício não é sofrimento. Sacrifício, ele destrói o sofrimento.
Sacrifício é uma mulher passar 9 meses carregando um bebê. Estria, refluxo, azia. Não dorme direito à noite. E aí vai. E aí nasce, né? Melhor pular essa parte. E depois que nasce ainda quer mamar. E racha o bico. E é o bebê mamando e a mãe chorando. E a hora que ele para de mamar, o peito endurece, febre. Se é cesárea, inflama o ponto. Se é normal, tem que passar na lanternagem, pintura de novo. Para consertar, porque... Ou seja, ou é no espeto ou é na brasa. Tadinha, ela está grávida, olhando para mim aqui na frente, com a mão assim, filha, vai dar tudo certo, viu? Não preocupe, vai dar tudo certo. Eu não estou falando para você, estou falando para as outras. Mas é o sacrifício da gravidez que anula o sofrimento da esterilidade. Ela vai ser mãe, ela vai ter filho, ela vai saber o que é carregar no colo, o que é criar. Ela vai saber o que é acordar de madrugada com aquele pezinho na cara e escutar: mamãe, te amo, quer mamar. E só quem tem filho sabe que não há nada no mundo que compra isso. Mas foi o sacrifício da gravidez que eliminou o sofrimento da esterilidade. Foi o sacrifício de 3 dias na montanha que eliminou o fracasso de um homem, que eliminou o fracasso de uma família, que restaurou uma família, que restaurou um lar. Não existe uma grande empresa sem uma história de sacrifício, não existe uma grande carreira sem uma história de sacrifício. Esse é a quinta arma e a mais poderosa: o poder do sacrifício. Estenda sua mão e diga: sacrifício é abrir mão de algo que me custa para conquistar algo maior ainda. Fecha sua mão. Isso é sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escute o que eu vou te dizer. A partir de hoje, 8 dias de oração, sacrifício. 8 dias de jejum, sacrifício. 8 dias de culto, é sacrifício. 8 dias de consagração, é sacrifício. Uma semente que você não planta durante o ano, que é uma oferta memorial, uma oferta de sacrifício, algo que te custa. Quando você junta todo este pacote e no próximo domingo você entra aqui e apresenta esse sacrifício no altar, a tua oração, o teu jejum, os teus cultos, a tua oferta memorial, tudo isso diante do altar, você sela. E é esse sacrifício que eu estou profetizando que vai anular o sofrimento de qualquer plano e projeto de 2025. É esse sacrifício que te dará vitória e te levará a alcançar favor em 2025. Nada conquistamos por mérito ou merecimento, mas Deus, pela graça, nos dá e ainda nos dá armas poderosas para conquistarmos além do que os outros conquistam. Então eu quero profetizar sobre você e a sua casa, que os próximos 8 dias está nas suas mãos a decisão de selar o ano de 2025 com todos os sonhos, planos e projetos, no qual todos eles se realizarão. Nenhum cairá por terra, nenhum será frustrado, nenhum será anulado, mas todos alcançarão. Se for necessário favor dos céus, virá. Se for da terra, virá. Se for de Deus, você já tem. Se for dos homens, você já tem. Porque 2025 é o ano do favor. É o ano que todos os teus projetos virão à existência, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, celebra, se coloca de pé e diga amém e amém.